Hoje, vamos mergulhar em uma história que vai deixar vocês de queixo caído. Imagine só um marido ganancioso, uma esposa traída e uma amante no meio de tudo isso. Preparem-se, porque o que vocês estão prestes a descobrir vai chocar até mesmo os mais céticos. Vocês estão prontos para saber como um simples plano de traição se transformou em uma reviravolta épica? Esta história vai mexer com as suas emoções e fazer vocês questionarem o verdadeiro significado da lealdade e da confiança. Alice, uma mulher forte e dedicada, que sempre colocou sua família em primeiro lugar. Ela e Pedro se conheceram na faculdade e desde então construíram juntos uma vida cheia de promessas e expectativas. Pedro, um homem charmoso e bem-sucedido, parecia ser o parceiro perfeito para Alice. Juntos, eles construíram um lar confortável e compartilharam momentos preciosos ao longo dos anos. O relacionamento deles, à primeira vista, parecia ser como um conto de fadas moderno. No entanto, por trás da fachada de felicidade, havia sinais sutis de tensão e descontentamento. Pedro, com sua ambição desenfreada e sede por sucesso, muitas vezes parecia distante e absorto em seus próprios objetivos. Alice, por sua vez, tentava manter a harmonia no lar, ignorando os pequenos indícios de que algo estava errado. O que Alice não percebeu foram os sinais de alerta que surgiram ao longo do tempo, e as noites cada vez mais frequentes em que Pedro chegava tarde em casa, as desculpas esfarrapadas para ausências inexplicáveis e o crescente distanciamento emocional entre eles. No entanto, ela escolheu ignorar esses sinais, apegando-se à esperança de que seu casamento resistiria a qualquer obstáculo. As expectativas para o futuro pareciam promissoras, mas o que Alice não sabia era que Pedro tinha planos muito diferentes em mente. Um plano que envolvia traição, ganância e uma reviravolta inesperada que mudaria suas vidas para sempre. Preparem-se, porque o que está prestes a acontecer vai desafiar todas as noções preconcebidas sobre amor, confiança e lealdade. O sol estava se pondo lentamente, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados, enquanto Alice retornava para casa após um longo dia de trabalho. Ao abrir a porta, uma sensação estranha de inquietação a invadiu, como se algo estivesse fora do lugar. Ela caminhou pela sala de estar, seus passos ecoando no silêncio, até que finalmente notou um envelope sobre a mesa de centro. Com mãos trêmulas, ela pegou o envelope, seu coração batendo descontroladamente no peito. O conteúdo do envelope a deixou sem ar e documentos de venda do apartamento que ela e Pedro compartilhavam haviam sido assinados. Alice sentiu seu estômago revirar enquanto lia as palavras impressas em papel, seu cérebro tentando processar a terrível verdade. Ela tremia de raiva e desespero, incapaz de acreditar que seu próprio marido havia planejado vender o lar que eles construíram juntos. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Alice, uma mistura de tristeza e indignação inundando sua alma. Ela se agarrou à esperança de que aquilo fosse apenas um engano, uma terrível confusão que logo seria esclarecida. Mas então, ela encontrou uma carta dobrada junto aos documentos, com a caligrafia familiar de Pedro estampada na frente. Com mãos trêmulas, Alice abriu a carta, suas palavras cortando como facas afiadas através de seu coração. Pedro confessava sua traição sem remorso, admitindo ter planejado vender o apartamento e fugir com sua amante para um novo começo. O mundo de Alice desabou ao seu redor, as palavras de Pedro ecoando em sua mente como um mantra cruel. Ela se sentiu traída, humilhada, como se tudo que ela conhecia e amava tivesse sido arrancado dela em um instante. A dor era avassaladora, um vazio negro que ameaçava consumi-la por inteiro. Ela tentou gritar, mas as palavras se prenderam em sua garganta, sufocadas pelo peso de sua angústia. Por um momento, ela ficou paralisada, incapaz de aceitar a cruel realidade que se desdobrava diante de seus olhos. Mas então, a fúria tomou conta dela, inflamando seu coração com uma determinação feroz. Ela não permitiria que Pedro a destruísse, não permitiria que ele fugisse impune por seus crimes. Com mãos trêmulas, ela pegou o telefone e discou para o advogado que havia representado o casal no passado. Ela não descansaria até que Pedro enfrentasse as consequências de suas ações, até que ele pagasse pelo sofrimento que causou.
Onde antes havia amor, agora só restava dor e traição, uma ferida profunda que nunca cicatrizaria completamente. Mas Alice estava determinada a se erguer das cinzas, a reconstruir sua vida e encontrar a felicidade que Pedro lhe roubou. Ela não seria mais uma vítima em sua própria história, mas sim a heroína de sua própria jornada de superação. E assim, com determinação e coragem, Alice deu o primeiro passo em direção a um novo começo, deixando para trás o passado de traição e dor. Seu coração estava partido, mas sua alma estava intacta, fortalecida pela adversidade e pronta para enfrentar o que quer que o futuro reservasse. Ela sabia que o caminho à frente seria árduo e cheio de desafios, mas estava determinada a seguir em frente, a encontrar a felicidade que tanto merecia. E enquanto o sol se punha no horizonte, Alice olhou para o futuro com esperança renovada, pronta para escrever um novo capítulo em sua vida. Pois, embora o passado possa ter sido marcado pela traição e pelo sofrimento, o futuro estava repleto de possibilidades e promessas de um novo começo. E assim, com coragem e determinação, Alice deu o primeiro passo em direção a uma nova vida, deixando para trás as sombras do passado e abraçando a luz do futuro que a aguardava. Com o coração pesado e os olhos turvos de lágrimas, Alice enfrentou a cruel realidade diante dela. Cada fibra de seu ser clamava por vingança, por justiça, por uma maneira de fazer Pedro pagar pelo que ele havia feito. Mas ela sabia que precisava manter a calma, que precisava agir com cuidado e determinação para proteger seus interesses e seu futuro. Com um nó na garganta, ela se levantou, limpando as lágrimas do rosto com as costas da mão. Ela não podia permitir que a dor a consumisse, não podia permitir que a traição de Pedro a definisse. Respirando fundo, ela se obrigou a se concentrar, a pensar com clareza sobre o que fazer a seguir. O primeiro passo era claro, ela precisava confrontar Pedro, confrontá-lo com a traição e exigir respostas. Com determinação renovada, ela pegou o telefone e discou o número de Pedro, seu coração batendo acelerado no peito. As palavras saíram de sua boca com firmeza e autoridade, sua voz tremendo apenas ligeiramente com a emoção contida. Ela disse a Pedro que sabia de seus planos, que não seria enganada por suas mentiras e traições. O silêncio do outro lado da linha era ensurdecedor, mas Alice não recuou. Ela exigiu que Pedro voltasse para casa imediatamente, que enfrentasse as consequências de suas ações como um homem. E quando Pedro finalmente chegou em casa, Alice estava pronta para confrontá-lo cara a cara, para mostrar a ele que ela não era mais a mulher frágil que ele pensava que era. Ela olhou nos olhos dele com determinação, sua voz firme e segura enquanto ela expunha sua traição diante dele. As palavras de Pedro cortaram como facas afiadas, mas Alice se recusou a deixar que ele a desestabilizasse. Ela defendeu seus direitos com coragem e convicção, exigindo uma divisão justa dos bens e recursos que eles haviam construído juntos. Pedro tentou argumentar, tentou manipulá-la com promessas vazias e desculpas esfarrapadas, mas Alice não se deixou enganar. Ela sabia o que precisava fazer para proteger seu futuro, para garantir que não seria deixada sem nada por causa da ganância egoísta de Pedro. Com a ajuda de seu advogado, ela começou os procedimentos para garantir seus direitos legais, para garantir que Pedro não pudesse tirar tudo dela sem consequências. Foi uma batalha árdua e desgastante, mas Alice não recuou, não desistiu até que a justiça fosse feita. Ela enfrentou cada obstáculo com determinação e coragem, recusando-se a ser intimidada ou derrotada. E quando finalmente o divórcio foi finalizado e os termos acordados, Alice sentiu um peso sendo levantado de seus ombros. Ela havia protegido seus interesses, garantido seu futuro e mostrado a Pedro que ela não seria pisada nem subestimada. Mas sua jornada estava longe de terminar. Agora era hora de reconstruir sua vida, de seguir em frente e encontrar a felicidade que ela merecia. Com determinação renovada, Alice começou a dar os primeiros passos em direção a um novo começo. Ela se cercou de amigos e familiares amorosos, encontrando força e apoio naqueles que a amavam. Ela mergulhou em novas paixões e interesses, redescobrindo quem ela era além do papel de esposa traída.
E enquanto o tempo passava, ela percebeu que estava mais forte do que nunca, mais resiliente do que jamais pensou ser possível. A traição de Pedro pode tê-la abalado, mas não a quebrou. Ela emergiu do outro lado mais forte, mais determinada do que nunca viver a vida ao máximo. E enquanto olhava para o futuro, Alice sabia que nada poderia detê-la, que nada poderia impedi-la de alcançar seus sonhos e aspirações. Porque ela era uma sobrevivente, uma lutadora, uma mulher que havia enfrentado a dor e emergido triunfante do outro lado. E assim, com coragem e determinação, Alice continuou sua jornada, pronta para enfrentar o que quer que o futuro reservasse. Ela sabia que haveria desafios e obstáculos ao longo do caminho, mas estava determinada a superá-los, a provar para si mesma e para o mundo que ela era mais forte do que qualquer adversidade. E assim, com a cabeça erguida e o coração cheio de esperança, Alice seguiu em frente em direção a um novo começo, deixando para trás o passado de dor e traição e abraçando o futuro que a aguardava. Pois ela sabia que, no final, o que não nos mata nos torna mais fortes, e ela estava determinada a emergir dessa provação ainda mais forte e mais resiliente do que antes. E enquanto olhava para o horizonte, Alice sorriu, sabendo que o melhor ainda estava por vir. Porque, no final das contas, ela era uma sobrevivente, uma guerreira, uma mulher que nunca desistiria de lutar pela felicidade que ela sabia que merecia. E assim, com coragem e determinação, Alice embarcou em sua jornada em direção ao futuro, pronta para enfrentar o que quer que viesse em seu caminho. Pois ela sabia que, não importava o que acontecesse, ela era forte o suficiente para superar qualquer coisa, para enfrentar qualquer desafio com graça e determinação. E enquanto o sol se punha no horizonte, Alice olhou para o futuro com esperança renovada, pronta para enfrentar o que quer que viesse em seu caminho com coragem e determinação inabaláveis. O sol brilhava radiante no céu, lançando uma luz dourada sobre o mundo enquanto Alice refletia sobre a jornada tumultuada que havia percorrido. O que começou como uma traição devastadora se transformou em uma história de resiliência, coragem e renascimento. Alice olhou ao redor, maravilhada com a beleza do mundo ao seu redor, agradecida por estar viva e mais forte do que nunca. Ela havia superado os piores momentos de sua vida, enfrentado seus medos mais profundos e emergido triunfante do outro lado. Pedro pode ter tentado derrubá-la, mas Alice se recusou a deixar que ele a definisse. Ela se ergueu das cinzas, mais forte e mais determinada do que nunca. E agora, enquanto olhava para o futuro, Alice sabia que nada poderia detê-la, que nada poderia impedi-la de alcançar seus sonhos e aspirações. Ela aprendeu lições valiosas ao longo do caminho, descobrindo o verdadeiro significado da resiliência, da determinação e da autossuficiência. Ela aprendeu que, mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre uma luz no fim do túnel, uma esperança que nos mantém seguindo em frente. E mais importante ainda, ela aprendeu que a verdadeira força reside dentro de nós mesmos, que somos capazes de superar qualquer desafio se acreditarmos em nós mesmos e em nossos poderes. Então, para aqueles que estão passando por tempos difíceis, para aqueles que enfrentam suas próprias batalhas pessoais, Alice tem uma mensagem de esperança e inspiração. Ela quer que vocês saibam que não estão sozinhos, que há sempre pessoas dispostas a ajudar e apoiar vocês em seus momentos de necessidade. Ela quer que vocês saibam que, não importa quão difícil seja a jornada, vocês são mais fortes do que imaginam e são capazes de superar qualquer coisa que a vida lhes lance. Porque, no final das contas, somos todos sobreviventes, guerreiros em nossas próprias jornadas, e temos o poder de moldar nosso próprio destino. Então, não desistam, não se deixem abater pelos obstáculos que encontrarem pelo caminho. Em vez disso, levantem-se, enfrentem seus medos de frente e saibam que vocês são capazes de conquistar qualquer coisa que se proponham a fazer. Porque, como Alice descobriu, a verdadeira força reside dentro de cada um de nós, esperando para ser descoberta e utilizada para transformar nossas vidas para melhor. E enquanto o sol se põe no horizonte, Alice olha para o futuro com esperança renovada, pronta para enfrentar o que quer que o destino lhe reserve.
pois ela sabe que, não importa o que aconteça, ela está preparada para enfrentar o mundo de cabeça erguida, com coragem e determinação inabaláveis. E assim, com uma sensação de paz e contentamento em seu coração, Alice se despede de vocês, desejando-lhes tudo de bom em suas próprias jornadas de autodescoberta e superação. Que vocês possam encontrar a força dentro de si mesmos para enfrentar os desafios que a vida lhes apresenta, e que possam emergir mais fortes e mais resilientes do que nunca. Pois, como Alice aprendeu, não importa o quão difícil seja o caminho, há sempre uma luz no fim do túnel, uma esperança que nos mantém seguindo em frente. E enquanto olhamos para o futuro com coragem e determinação, sabemos que podemos enfrentar qualquer coisa que a vida nos apresente, pois somos verdadeiramente mais fortes do que imaginamos. Então, não tenham medo de enfrentar os desafios que a vida lhes apresenta, não tenham medo de abraçar o desconhecido e buscar a felicidade que tanto merecem. Porque, no final das contas, somos os arquitetos de nosso próprio destino, os mestres de nosso próprio destino, e podemos moldar nossas vidas da maneira que quisermos. Então, vá em frente, siga seus sonhos, e saiba que vocês são capazes de conquistar qualquer coisa que se proponham a fazer. Porque a verdadeira força reside dentro de cada um de nós, esperando para ser descoberta e utilizada para transformar nossas vidas para melhor. E enquanto o sol se põe no horizonte, Alice olha para o futuro com esperança renovada, pronta para enfrentar o que quer que o destino lhe reserve. Pois ela sabe que, não importa o que aconteça, ela está preparada para enfrentar o mundo de cabeça erguida, com coragem e determinação inabaláveis. E assim, com uma sensação de paz e contentamento em seu coração, Alice se despede de vocês, desejando-lhes tudo de bom em suas próprias jornadas de autodescoberta e superação. Que vocês possam encontrar a força dentro de si mesmos para enfrentar os desafios que a vida lhes apresenta, e que possam emergir mais fortes e mais resilientes do que nunca. Peço para deixarem seu gostei no vídeo e se inscreverem no canal para não perder nenhuma das novas narrativas. Peço também para que assistam à última narrativa emocionante que está aparecendo na tela. Até a próxima!